Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Se é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aí o seu joinha e compartilhar esse vídeo com a sua rede de amigos. No vídeo de hoje eu vou responder aqui o Adriano, né? Na verdade eu vou atender a um pedido dele. O Adriano Cruz ele tem debatido comigo lá no canal Arena Apologética. Nós debatemos recentemente sobre a data 607, dia 19 de fevereiro, e sobre a data 1914, o cálculo de 607 a 1914, ontem, 25 de fevereiro. Quem não assistiu, eu gostaria muito que fosse lá assistir esse vídeo, né? E você tire as suas conclusões, né? Para ver se existe de fato essas datas, né? 607, 1914, a base da Bíblia. O Adriano disse o seguinte: Ricardo Guerra, meus argumentos foram incisivos, sugiro que pesquise sobre a falácia ad nauseam e a falácia da observação irrelevante. Vou respondê-lo, mas que tal você mostrar os prints que enviei para você num vídeo do seu canal? Então vamos lá, vamos olhar esses prints, né? E obviamente a gente vai ver eles em comparação com outras coisas que foram ditas na mesma época para nós vermos se tem coerência, tá, Adriano? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então, o primeiro print foi o seguinte: qual é a posição oficial da Testemunha de Jeová sobre o assunto? A Sentinela expressou-se várias vezes sobre este assunto, por exemplo, afirmando em janeiro de 1883, página 425: não temos o dom da profecia. Sentinela de janeiro de 1883. É uma frase muito curta, né? Seria mais interessante a gente olhar ela dentro de um contexto maior. Mas tudo bem, vamos aceitar o que ela está dizendo, né? A Torre de Vigia, ela diz que não tem o dom da profecia. Uma coisa é você falar que não tem o dom e outra coisa é você comportar. Qual que é o comportamento da Torre de Vigia no decorrer dos séculos? Vamos dar uma olhada. Bom, ela diz o seguinte também: jamais consideramos e reverenciamos nossos escritos como infalíveis ou na mesma altura que o das escrituras sagradas. Já seria muito também, né? O que afirmamos é que são o que cremos ser interpretações harmoniosas da palavra divina e ainda estamos, como no passado, para que cada leitor estude os assuntos que apresentamos à luz das escrituras, provando todas as coisas com as escrituras. Esse aqui é muito bonito, né? Tá na Sentinela, na época Zion's Watchtower and Herald of Christ Presence, 15 de dezembro de 1896, né? Repost, ou reprint, né? E pelo visto é a página 2080. Isso é muito bonito, né? Na teoria é bem legal, mas na prática hoje, por exemplo, se uma testemunha de Jeová ela estuda o que é publicado, Adriano, e chega a uma conclusão diferente, ela vai ter problema, né? Se ela assumir isso publicamente. Se ela ficar quietinha, aceitar, tudo bem, mas se por acaso a pessoa assume publicamente que não concorda com a torre de vigia, eu acredito que você vai concordar comigo que isso vai representar problema para a pessoa. Então, eu não sei se essa fala aqui te ajuda muito não, tá? Vamos para a próxima. Acrescentou em 15 de agosto de 1950, página 263, a Sentinela não se diz inspirada em suas pronunciações, nem é dogmática. Isso aí a gente precisa analisar, né? Dentro dos contextos. É isso que nós vamos fazer. Mais recentemente, em 15 de agosto de 1981, página 19, reconheceu: os irmãos que preparam essas publicações não são infalíveis, seus escritos não são inspirados, assim como eram os de Paulo e dos outros escritores bíblicos, e assim às vezes tornou-se necessário corrigir conceitos conforme o entendimento se tornou mais claro. Provérbios 4,18. Essa questão, né, de se comparar com Paulo e outros escritores bíblicos, né, isso aí também precisa ser analisado, né, porque o corpo governante ele se apresenta como corpo governante e eles acreditam que esse corpo governante é equivalente, a autoridade deles é equivalente à autoridade dos apóstolos e presbíteros ou anciãos de Jerusalém, tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Charles Taze Russell, no seu número de 15 de outubro de 1913, Sentinela em inglês, declarou: segundo o melhor cálculo cronológico de que somos capazes, aproximadamente nessa época, em outubro de 1914, ou então mais tarde, sem dogmatizar, estamos aguardando certos eventos. O fim dos tempos dos gentios, a supremacia gentia no mundo e o início do reino do Messias no mundo. Destaques adicionados
Acredito que deve ser pelo Adriano, né? Se ele não tiver pegado isso aqui de outra pessoa, não sei. Mas é interessante a data, né? Nós estamos aqui em 1913. Agora vamos começar a dar uma olhada aqui em outras publicações. Agora vem a parte, Adriano, que eu quero destacar com você, tá? Por exemplo, nós temos essa publicação aqui, a referência dela tá, eu acho que eu coloquei ela só lá na original, que eu coloquei lá embaixo. O tempo está próximo, né? Mas eu coloquei a referência dessa primeira aqui, ó, junto com a original. Ó. O tempo está próximo, página 239. Esse livro é de 1889, é mais ou menos da época daquelas primeiras que você colocou, né? Então vamos dar uma olhada no que foi dito aqui, para a gente chegar a uma conclusão mais clara, né? Para ver se está coerente o discurso, né? Porque uma coisa é você falar uma coisa e uma outra coisa bem diferente é o seu discurso ser coerente com as suas ações, com o que você fala em outros momentos, né? Então, ali nesse livro, O Tempo Está Próximo, disse o seguinte: tem sido exatamente assim nesta colheita. A presença de Nosso Senhor como noivo e cefeiro foi reconhecida durante os primeiros 3 anos e meio, de 1874 AD, o ano Domini, a 1878, ano Domini. Desde esse tempo, ficou enfaticamente claro que em 1878 AD chegou o tempo em que deveria começar o julgamento real da casa de Deus. Então é interessante aqui diz que ficou enfaticamente claro. É aqui que se aplica Revelação 14, 14 a 20, e Nosso Senhor tornou-se visível como ceifeiro coroado. É interessante que aqui é sempre uma afirmação, né? Que não fala como uma probabilidade, é sempre uma afirmação. Sendo o ano de 1878, ano Domini, o paralelo de sua tomada de poder e autoridade no tipo assinala o tempo claramente para a verdadeira tomada do poder como Rei dos Reis pelo nosso presente espiritual e invisível Senhor. O tempo dele assumir seu grande poder para reinar, o que na profecia está intimamente associado à ressurreição de seus fiéis e ao começo da aflição e da ira sobre as nações. Então aqui já tem algumas expressões um pouco mais enfáticas. Né? É interessante que a presença de Cristo é colocada aqui em 1874. Isso é uma coisa interessante de se notar, né? Porque hoje se diz que a presença invisível começou em 1914 e essa presença ela iria de 74 a 78, quando começaria o tempo de Nosso Senhor Jesus tornar visível como cefeiro, né? E aí até fala da tomada de poder, né? Como Rei dos Reis pelo nosso presente e assim por diante, né? Então a gente vê algumas afirmações um pouco mais ousadas aqui, né, Adriano? Um pouquinho diferente daquelas que você colocou. E aqui ainda diz mais, né? Na verdade, é esperar grandes coisas, afirmar que, como fazemos, que dentro dos próximos 26 anos, todos os atuais governos serão derrubados e dissolvidos. Porém, estamos vivendo em um tempo especial e peculiar. O dia de Jeová, no qual os assuntos chegarão a uma conclusão rápida. E está escrito: o Senhor realizará uma obra curta sobre a terra. Então a gente percebe uma linguagem um pouco mais enérgica, né, do que aquela das publicações que o Adriano ele selecionou. E aqui diz: em vista da forte evidência bíblica concernente aos tempos dos gentios, consideramos uma verdade estabelecida. Uma verdade estabelecida não é uma probabilidade, né? Que o final definitivo dos reinos deste mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus estarão realizados pelo fim de 1914. Nessa ocasião, a oração da igreja, desde quando seu Senhor compreendeu sua partida, venha o teu reino, será respondida, e sob essa administração sábia e justa, a terra inteira se encherá da glória do Senhor, com conhecimento, justiça e paz. E a vontade de Deus será feita na terra como é feita no céu. Isso aqui é a continuação daquele artigo anterior, tá? Então a gente percebe aqui, Adriano, uma linguagem um pouquinho mais incisiva, né? Olha só, vamos seguir um pouco mais. Não vemos qualquer razão para mudar os números, nem poderíamos mudá-los se quiséssemos. Essas são, como cremos, datas de Deus, não nossas. Se é data de Deus, então tem uma coisa diferente, né? Lá atrás não tinha dogmatismo,
não se dizia inspirados, mas aqui as datas são de Deus. Mas tenha em mente que o fim de 1914 não é a data do início, mas do fim do tempo de tribulação. A Torre de Vigia de Sião, de 15 de julho de 1894, reimpressões na página 1677 em inglês. E aí continua. O tempo está próximo. É até difícil ler tudo, né? Eu não queria que esse vídeo ficasse tão grande, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Essa parte que está aqui, ó, entre aspas. Não se surpreendam, pois se apresentarmos nos capítulos seguintes provas de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que está destacado na profecia como devendo começar a exercer o poder em 1878 e que a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914 com a completa destruição do atual domínio da Terra, já foi iniciada. Então, parece bem fático, né? Não parece aquela linguagem polida lá daquelas publicações, não, viu, Adriano? E o Tempo Está Próximo, aí, publicado em inglês em 1889, Russell ele resume, né, o que ele esperava para 1914 em 7 pontos. Eu coloquei a fotocópia lá na frente, mas aqui estão 7 pontos que Russell esperava. Em primeiro lugar, que nessa data o reino de Deus terá obtido pleno controle universal e que será então erguido ou firmemente estabelecido na terra. Em segundo lugar, provará que aquele a quem pertence o direito de tomar o domínio estará então presente como novo governante da terra, não do céu, tá? Em terceiro lugar, provará que algum tempo antes de 1914, o último membro da Igreja de Cristo divinamente reconhecido, o sacerdócio real, o corpo de Cristo, será glorificado juntamente com a cabeça. Em quarto lugar, provará que dessa época em diante, Jerusalém não será mais pisoteada pelos gentios, era Jerusalém terrestre, mas levantar-se-á do pó do desfavor divino para a honra, porque os templos dos gentios estarão cumpridos ou completos. Em quinto lugar, provará que, nessa data ou antes, a cegueira de Israel começará a ser eliminada, pois sua cegueira parcial continuará apenas até que a plenitude dos gentios tenha entrado. Em sexto lugar, provará que o grande tempo de tribulação, tal como nunca houve desde que existem nações, atingirá sua culminação no reinado mundial de anarquia e os novos céus e a nova terra com suas bênçãos pacíficas começarão a ser reconhecidos pela humanidade agitada por problemas. Em sétimo lugar, provará que antes dessa data o reino de Deus organizado em poder estará na terra e então golpeará e esmagará a imagem gentia e consumirá completamente o poder desses reis. Então, são afirmações bastante ousadas, bastante enfáticas e nada disso do que se prega hoje, né? Foi na década de 30 que aquilo que era dito para 1874 passou para 1914, tudo ficou resolvido, Adriano, e a coisa ficou desse jeito, né? Aqui eu coloquei algumas fotocópias, né, dessas publicações que eu acabei de citar aí, ó. Mas vamos parar por aqui. Eu queria falar sobre outras afirmações enfáticas e outras datas, né? 1918, 20, 25, mas fica para outra ocasião. Então, valeu, Adriano, mas a gente não vê uma coerência aí no que foi dito naquelas publicações com as que nós acabamos de analisar. Um abraço para você e para todos e até breve.